Já passou pela sua cabeça aquela pergunta: quanto que eu posso cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço, ou quanto que eu posso lucrar? Se já passou essa dúvida pela sua cabeça, vem comigo que você não tá sozinha. Roda a vinheta! Olá, eu sou a Tati Garcia, publicitária e empreendedora. Tenho uma agência de marketing 360 que auxilia os pequenos e os médios negócios. E hoje eu tô aqui para compartilhar o meu conhecimento em marketing para que você possa melhorar o marketing da sua empresa sozinho. Eu já passei por isso também. Quando eu comecei lá atrás, quando eu fiz a minha primeira empresa, criei minha primeira empresa de canecas personalizadas, que eu já falei aqui em alguns vídeos meus, inclusive, vou falar mais um pouquinho hoje. Eu não fazia ideia como que eu fazia para precificar. E quando eu fazia freela também, eu ficava sempre me perguntando, mas qual que é o valor justo? Qual que é o valor que eu vou conseguir lucrar alguma coisinha? E eu sei que nesse começo a gente acaba fazendo uns trabalhos aqui, outros ali, pra gente conseguir portfólio, pra gente conseguir experiência também, mas vai chegar num momento que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Os boletos vão aparecer e eles não vão aparecer pensando, Nossa, ela ainda não tá ganhando dinheiro, peraí que eu não vou ficar cobrando. eles vão aparecer de qualquer jeito e você precisa lucrar, né? Você precisa ganhar o seu dinheiro, não tem como. Nada é de graça. Mesmo porque, para você chegar onde você chegou, você teve que estudar. E estudando, você gastou tempo, né? No caso, investiu, não gosto de falar essa palavra gastou, você investiu tempo e muitas vezes dinheiro também. Então, nada mais justo, né? E nada mais correto do que você também receber por aquilo que você fez, por aquilo que você entregou ou por aquilo que você vendeu, certo? Eu entendo super a sua dificuldade, porque eu passei por isso. Então hoje eu quero trazer para vocês exatamente o que eu fiz para poder conseguir montar uma tabela de preços e saber quanto cobrar pelo meu serviço ou quanto cobrar pelo meu produto. Então vem comigo e fica até o final desse vídeo. Eu tô aqui para ajudar a solucionar o seu problema. Primeiro de tudo, para começar, você já fez o levantamento dos seus custos? O levantamento de todos os custos. Se você tem um escritório, o levantamento desse escritório, se você usa embalagem, o levantamento dessa embalagem, se você produziu algum tipo de material que vai junto com o seu produto, o levantamento desse material, o serviço, por exemplo, que você, se não é um produto, é um serviço, mas que ele utiliza algum tipo de ferramenta que tem um custo, tem que ter o levantamento desse custo também. Você precisa planilhar todos os custos que você tem. Obviamente que algumas coisas não cabem, né, você passar para o cliente. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Um deles é com a minha empresa de canecas personalizadas. Quando eu comecei a levantar os custos, nas canecas personalizadas, por exemplo, eu tenho uma prensa que faz a sublimação. Ela gasta muito dinheiro de energia elétrica, então não tem como, de alguma forma, eu não repassar pelo menos a média desse aumento do consumo da energia elétrica para os meus clientes. Obviamente que eu coloco isso embutido no produto, é um valor super pequenininho, de centavos, mas que no final faz uma grande diferença para mim. Então, nesse caso, até a energia elétrica eu computava aí, né, nesse custo. Eu colocava todos os insumos, então a caneca, o papel, né, o papel da sublimação, ele é caro, mas uma folha 4 eu consigo fazer até 3 canecas. Então, obviamente que eu dividia, todo esse custo ele era dividido. O valor da tinta que era utilizada, o valor do cartão de visitas que eu colocava dentro da caneca ou da tag também era computado. O plástico bolha para revestir, a gente fazia uma média também. A caixa, uma média também. E aí, obviamente, que o cliente pagava o frete separado, né? A parte, como são todos os e-commerces hoje em dia. Mas tudo isso eu computava nesse valor. Sem contar que, querendo ou não, eu fazia as artes, eu criava as artes. Então, essa parte, eu sempre pensava se eu colocava como um investimento da minha parte ou como custo. E aí eu também criei uma médiazinha, né, só para que ficasse justo também. E, obviamente, dava uma olhadinha ali para ver se o valor não estava muito acima ou muito abaixo, mas dos custos eu sempre colocava, fazia uma média geral, né, e colocava sempre todos esses itens, porque nesse caso era extremamente importante.
Agora, por exemplo, falando de serviço, com relação à minha agência, por exemplo, não dá para eu passar para o cliente o valor da minha energia elétrica, por exemplo. Não tem nem condição. Isso daí não faz o menor sentido. Naquele caso do produto faz sentido por conta do aumento significativo por conta da prensa, tá? Então a gente fazia uma média. Mas nesse caso não tem nada a ver, né? Se eu tô trabalhando num escritório dentro da minha casa ou se eu vou num coworking, isso daí é algo que a gente coloca como investimento próprio da empresa, tá? Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma reunião com um cliente que ela não é online, ele faz questão que eu vá até ele e ele tá em Santos, por exemplo, eu preciso de alguma forma incluir em algum momento o custo da saída até Santos. Nem que eu divida, né, se o cliente vai fazer mais de um projeto, por exemplo, ou a primeira, que é a nossa reunião, a primeira sempre tá inclusa, né, a primeira reunião, que é onde a gente vai se apresentar e vai se conhecer, obviamente que eu não repasso esse custo, mas nos próximos trabalhos que forem feitos, e se o cliente exigir mais de uma reunião, eu preciso ter um custo de deslocamento. Outra coisa também na agência que eu acabo incluindo nos custos do cliente é se a gente vai fazer um mock-up. Não sei se vocês já ouviram falar de mock-up, mas mock-up nada mais é do que uma amostra física, por exemplo. Então vamos supor que eu vou fazer um folheto, que ele é com um design todo diferente, todo cheio de dobrinhas, e aí o cliente, para ele poder visualizar, ele precisa ter este mock-up. Este mock-up, muitas vezes ele pode ser montado na agência, outras vezes não, ele é montado numa gráfica, e a gráfica vai repassar esse custo. Então, como fazia uma tiragem grande, este custo era cobrado do cliente, né? Obviamente que ele mal sentia o valor ali, mas ele era sim repassado e cobrado do cliente porque era um custo extra da agência. Então essas coisas a gente vai sentindo aos poucos. Mas com relação à hora homem trabalhada, se a gente utiliza algum tipo de ferramenta, tudo isso precisa ser repassado, tá? Então faça esse levantamento dos custos primeiro. Todos os custos que você tem. E aí você tem que ter o bom senso ali para saber qual que é o custo que você repassa ou não. Mas muito importante, não se esqueça de fazer esse levantamento. Essa questão vai variar um pouco de negócio para negócio, como eu estou explicando aqui, né? Tem a questão do produto, tem a questão do serviço, depende muito do tipo de serviço também. Alguns serviços utilizam máquinas que têm uma certa manutenção, então essa média precisa ser calculada num ano e dividida, mesmo que seja uma pequena porcentagem, tá? Então sempre vai variar, não tem uma fórmula certa para essa questão dos custos. A única coisa que eu sempre deixo claro é para levantar esses custos, porque eu conheço muitas empresas, né, muitos clientes meus que já chegaram numa conversa a mostrar e até mostrar planilhas e até explicar que coisas importantíssimas não estão calculadas como custo e ele mesmo tá tirando do seu bolso. E no final das contas, quando você vai ver, praticamente a empresa tá pagando por algo que não deveria. Então, por isso que é muito importante fazer esse tipo de levantamento, tá? Outra coisa importante também é o custo de imposto. Se você registra uma empresa, você vai emitir a nota fiscal, obviamente, tem os custos dos encargos. Então, tudo isso precisa ser levantado. Eu sei que, inclusive, em algumas cidades é cobrado imposto diferente. Então, por exemplo, se você tem uma empresa estabelecida em Diadema, para você prestar serviços para São Paulo, além do encargo normal da nota fiscal, você ainda tem uma taxa que você precisa pagar. E isso acontece em diferentes estados, em diferentes cidades, alguns municípios. Isso daí precisa ver direitinho com o seu contador ali, quem que tá te ajudando, te auxiliando na hora de você cobrar. Tá? É muito importante. Se você é MEI, não tem esse problema, mas se a sua empresa não é enquadrada no MEI, é muito importante que você saiba e faça o levantamento desses impostos. Porque, de alguma forma, precisa repassar ali no valor do produto ou no valor do serviço, tá? No final das contas, acaba ficando uma porcentagem não muito alta, mas é importante, todo mundo faz isso em qualquer lugar. Você pega a notinha, tá ali o valor do imposto calculado, tá? Então, não é nada que você tá extorquindo o seu cliente. Depois de levantar todos os custos, é hora de pesquisar a concorrência. Eu sempre falo isso. Pesquisar a concorrência tem que ser como se fosse uma atividade diária que você faz quando você tem uma empresa. Dá uma olhadinha, vê o que a concorrência tá fazendo, né? Pelo menos para você ver ali, nossa, eles lançaram um produto novo, olha que legal. Não nesse intuito de copiar, mas para ver como é que tá indo, como tá saindo a concorrência. Principalmente se o seu produto ou o seu serviço é bem similar.
porque aí você vai conseguir ter uma média e saber onde que você tá se enquadrando ali. Na época das canecas, eu lembro que tem, né, o portal, o Elo7, e lá você encontra muitas canecas variadas, personalizadas, tem canecas até de R$7, e o meu valor era um pouco mais alto, então eu sabia que o meu público não se encaixava ali com o público do Elo7, né? Eu tinha um produto diferenciado, era algo mais customizado, que vinha ali umas lembrancinhas junto que você podia montar um kit, então eu sabia que eu não podia me enquadrar ali, eu sabia que o meu cliente, ele pagaria um pouco mais pelo produto, mas eu só soube disso porque eu tive que pesquisar a concorrência. Então é muito importante fazer esse levantamento para que você saiba como se posicionar. Dá uma olhada ali o que a concorrência está fazendo, quanto que ela cobra. Se for um serviço, pede ali um orçamento. Eu sei que tem muita gente aqui que vai falar para mim, nossa, Tati, mas sacanagem. Gente, com certeza absoluta, se você tem um negócio, o irmão do dono do seu concorrente entrou em contato com você para pedir orçamento. Isso daí eu te falo porque todo mundo faz, tá? E não é, nossa, meu Deus, é uma sacanagem. Não, é uma pesquisa, assim como você mesmo pode fazer. É uma pesquisa para você saber quanto é que custa, né? Qual que é o seu custo. E muitas vezes, dependendo do serviço, não tem nem como, porque a pessoa vai querer conversar com você e entender a sua necessidade. Isso acontece comigo. Embora eu tenha uma tabela de preços, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas embora eu tenha essa tabela, eu gosto de conversar com o cliente para entender a necessidade dele e poder montar um orçamento mais personalizado. Então, pode ser que em alguns casos você não vá conseguir o valor real do seu concorrente, mas é importante fazer essa pesquisa. Se for produto, é muito mais fácil, porque aí você entra ali, né, no site, no e-commerce e já consegue ver o valor, ver frete, tentar fazer uma compra ou comprar. Falei sobre isso em outro vídeo também, de fazer a compra para ver como é que é todo esse processo de compra do concorrente. Isso é muito importante, mas muitas vezes quando é serviço, dependendo do serviço, você não vai conseguir saber o valor real. Mas você pesquisa, você pergunta, eu acho muito importante se você pelo menos conseguir ter uma noção de como que ele está se posicionando ali, para você saber onde é que você encaixa o preço do seu produto ou serviço. Agora, antes de mais nada, eu quero fazer uma pequena pausa aqui. Você sabe qual é a diferença de preço para valor? Isso é muito importante. O preço, ele é algo palpável, ele é quantitativo. É exatamente a quantia que o seu cliente ou que você paga por um produto ou por um serviço. Agora, o valor é algo abstrato. O valor é algo intangível, é algo abstrato, é a importância que o seu cliente dá para aquilo que ele comprou de você. Então, um exemplo aqui, colecionadores. Muitas vezes, eu não sei se vocês já chegaram a conhecer algum colecionador, mas, por exemplo, um colecionador de moedas. Às vezes você tá olhando aquela moeda ali, pra você, fala, gente, mas é uma moeda. Pra ele, tem uma importância, um valor muito maior. E para colecionadores, depois se você for ver, dependendo, uma moedinha custa um absurdo, que você que não é colecionador vai olhar e vai falar, gente, mas eu não pago nem o que vale essa moeda, que já saiu de circulação, imagina, por que eu vou pagar por isso? Mas aí é que tá essa diferença. Então, para colecionadores, o valor daquele item colecionável é muito maior do que para você que não coleciona. Outro exemplo aqui para vocês entenderem. Designers. Os designers hoje em dia, e cada vez mais, né, sempre, eles acabam optando por comprar computadores melhores, que vão facilitar o dia a dia de trabalho deles. Os computadores, eles são um pouco mais caros, coisa que quem não é designer vai olhar e vai falar, imagina que eu vou pagar tudo isso num computador. Mas para o designer, o valor deste produto é enorme, porque além dele conseguir desenvolver um trabalho com uma qualidade melhor, ele consegue diminuir o tempo dele. E aí ele vai aumentar muito mais ali a quantidade de trabalho que ele consegue fazer no dia, vai conseguir trazer mais dinheiro para ele, dependendo se ele tem uma empresa. Então tem um valor nisso daí. O preço para ele pouco importa se o valor é algo que vai agregar ali no final das contas. Então essa é a diferença. E todo mundo busca por um custo-benefício. Agregar valor é tornar as coisas especiais e muitas vezes diferenciada, fazendo com que o cliente perceba o benefício do seu produto. E aí ele não vai se importar se ele vai pagar mais caro do que na concorrência, por exemplo, porque ele entende o benefício que tudo aquilo traz para ele. Sem contar essa questão do atendimento que já vem embutido, e eu vou falar daqui a pouco num outro vídeo para vocês sobre essa questão da experiência do cliente. Tudo isso agrega valor. E aí o cliente não vai se importar se ele vai pagar um pouquinho mais caro. Beleza.
Você já levantou os custos, você já analisou a concorrência e agora? Agora você precisa saber o quanto que você quer ganhar, o quanto que você quer lucrar. Como é que eu vou saber? E o meu lucro? De onde que eu tiro o lucro? De onde que sai isso daí? Então, vamos lá, que eu vou ensinar exatamente a formulinha que eu utilizei e que até ontem eu utilizava, porque a gente acaba meio que, né, vai mudando aos pouquinhos. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui pra vocês, mas eu vou falar pra vocês qual que é a fórmula do sucesso ali, pra vocês conseguirem saber como que vocês fazem pra precificar. Vou usar aqui uma colinha para poder falar dessa formulinha e vou pedir pro pessoal, não sei se vai ser possível, mas para colocar essa fórmula aqui para vocês poderem copiar ou para colocar aqui também embaixo na descrição, tá? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da Ana. A Ana faz caricaturas, ela desenha. E aí a Ana fala assim: eu quero ganhar R$2.000. R$2.000 pra mim tá ótimo, paga minhas contas. R$2.000 por mês é show. Então como que a Ana vai fazer? Ela precisa calcular a sua hora homem. Tá? Nesse caso, eu tô falando aqui do serviço, mesmo para produto. Se, por exemplo, você tem a sua parte do que você desenvolve ali, você também precisa calcular a sua hora homem do seu trabalho. Então, já temos que a Ana quer ganhar 2.000. O que a gente faz? Pega esses R$2.000 e divide por 21 dias úteis. Se você trabalha de final de semana, recalcula aí, porque vai aumentar essa quantidade de dias. Mas se você não trabalhar, 2.000 dividido por 21. 2.000 dividido por 21 vai ficar 95,23. 95,23 é o valor do seu dia trabalhado. Bacana. Você vai pegar esses 95,23 e vai dividir pela quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. Então vamos supor que a Ana vai trabalhar 8 horas diárias. 95,23 dividido por 8 horas diárias dá 11,90. Vamos arredondar para 12 aí. Então a gente já sabe que a hora homem da Ana é R$12. Legal, bacana. Mas aí a Ana viu que dependendo aí, numa média, ela demora umas 3 horas para poder fazer uma caricatura. Então o que ela vai fazer? R$12 vezes 3 horas trabalhadas, que dá em torno aí de R$36. Então a Ana já sabe, né, que R$12 é a sua hora homem e para fazer uma caricatura em média, ela já sabe que demora umas 3 horas e que vai ser R$36. Acabou? Claro que não acabou não. Como que eu faço agora? Sabendo a hora homem, você precisa somar com os seus custos e somar com os impostos também para você poder cobrar. Tendo toda essa soma, você já sabe qual que vai ser o cálculo aí de quanto que você vai poder cobrar, de quanto você vai querer cobrar do seu produto ou do seu serviço. Às vezes o produto ele é um pouquinho mais fácil de calcular, mas não esquece de colocar esse cálculozinho aí para saber a hora homem, certo? Legal, já calculei, já sei o valor, bacana. Tem outra coisa super importante, que é a margem de lucro. Você precisa calcular, saber essa margem certinha. Por quê? Porque você vai precisar negociar. Então, geralmente, o que eu costumo fazer? Dependendo, né? Isso vai depender das análises que vocês fizerem, mas o que vocês podem fazer? Vocês podem dobrar. Então, vamos supor que no caso da Ana, olhando ali a hora homem dela só, que é R$12, ela vai lá e multiplica. Então, vai dar ali 24, por exemplo. Então, 24... 12, 24, né? Então, vai dar 24. Então, R$24 é o dobro da hora homem dela. Então, ela consegue, somando mais os impostos, mais os custos, tem um valor X, e aí ela sabe que ali seria o máximo que ela poderia ganhar. Então, ela tem entre o mínimo, que é o valor dividido por 2, e o máximo, que é esse dobro dessa hora homem dela, para ela poder negociar ali com o cliente. E aí ela vai sentir, né, na conversa com o cliente, o valor mais ou menos que ela vai passar para poder negociar essa margem depois. Isso é algo que vocês vão sentindo, tá? Vocês dão uma olhadinha na concorrência. A concorrência vai ajudar vocês nessa parte da margem de lucro. Então é super importante, mas não se esqueçam de calcular essa margem de lucro para que vocês possam negociar. Muitas vezes também, a grande maioria das vezes, tem a questão da forma de pagamento, né? Então se a pessoa vai pagar à vista, já tem aquele 5% de desconto que é de praxe. Então esse tipo de coisa, vocês conseguem montar uma tabelinha para saber quanto que vocês cobram a mais, quanto vocês cobram a menos, até qual é o limite de negociação de vocês. O importante é que você não pague, né? Você tá entregando um serviço ou tá vendendo um produto e ainda tira do seu bolso. Não é esse o resultado final que a gente quer. Então tenha essa margem de lucro para você poder se posicionar, certo?
Agora, tabela de valores. Já falei lá na frente com relação à tabela de valores e vou dar o exemplo prático aqui da Lili, que é mais ou menos como que funciona. Hoje na Lili, eu não atendo só cliente de pequeno porte, eu atendo cliente de grande porte também. Eu não posso cobrar um serviço do cliente de grande porte que vai demandar muito para alguém que está começando, que é de pequeno porte, não faz o menor sentido. Sem contar que tem essa questão dos encargos, dos impostos, então a gente precisa criar, às vezes, algumas tabelas diferenciadas. Assim como também eu não consigo fazer desenvolver o mesmo serviço para o pessoal, né, para quem tem uma empresa de pequeno porte, igual que eu desenvolvo para quem tem uma empresa de grande porte. Porque se você for fazer um evento, por exemplo, uma empresa de grande porte vai precisar de palco, iluminação, um monte de coisa que demanda outras pessoas, uma outra equipe, né, outros equipamentos, e isso encarece demais. E um cliente de pequeno porte não consegue ter um evento desse nível. Então alguns serviços eu não faço pro de pequeno porte, como alguns serviços que eu faço pro de pequeno porte eu não faço pro de grande porte. Algumas mentorias para o cliente de pequeno porte é perfeito, ele vai ter o tempo ali para poder fazer essas aulas, por exemplo, ter esse tempo comigo, devolver as liçõezinhas que às vezes eu passo. O cliente de grande porte, ele não tem tempo, então não tem como. Aí eu já faço um trabalho de consultoria, é outra coisa, é outra história. Então eu tenho 3 tipos de tabela. Tá? Eu tenho a tabela do pequeno, a tabela do médio e a tabela do grande com diferentes tipos de serviços. Certo? É legal você pensar em alguma coisa nesse sentido pra você. Mas isso eu só fui fazer depois que eu comecei com uma tabela simples. Aí que eu fui entendendo que era completamente diferente uma coisa da outra, que alguns serviços eu não ia ter tempo hábil para entregar um serviço de qualidade para todos esses públicos. Então você vai sentindo conforme você for trabalhando. Mas é importante também que você pense em talvez criar mais de uma tabela com serviços diferentes, se você atende um público muito abrangente, tá? Eu falei um pouquinho sobre tabela, então só pra gente concluir aqui, sim, geralmente algumas empresas fazem tabelas diferenciadas, então você pode fazer também com certeza absoluta. Outra coisa importante, não se esqueça do reajuste anual. Muitos clientes meus, inclusive eu mesma, no começo, eu não cheguei a reajustar. Como eu tô fazendo, eu ofereço um serviço, então é um pouco mais tranquilo. Principalmente os clientes que já estavam comigo há muito tempo, então às vezes tem todo esse tipo de negociação. Agora, às vezes o produto, ou mesmo no serviço que você tem uma ferramenta que você utiliza, não tem como, porque eles aumentam, né? Os insumos acabam aumentando. Eu lembro que nas canecas, de um ano para o outro, eu cheguei a ter um aumento de 8% no valor do produto, porque as canecas são importadas. Tem muito essa questão do dólar também, dependendo do tipo de produto que você utiliza. Então, é necessário um reajuste anual, sim, porque senão você vai acabar pagando para trabalhar de novo. Tem uma cliente minha que ela é manicure e ela não fazia esse reajuste. Ela já estava há 2 anos com o mesmo valor do pé e da mão. E aí, numa conversa informal, ela contou pra mim, ela falou: Nossa, Tati, os esmaltes estão tão caros e agora eu fui fazer aqui as contas, eu tô ganhando quase que, sei lá, 20% só do que eu ganhava antes do meu lucro de quase 50%. Eu falei, gente, mas você tá perdendo muita coisa. Por quê? Porque ela não aumentava o valor, mas os esmaltes estavam aumentando. Então, anualmente, é importante, sim, que vocês revejam a tabela de preço de vocês. Eu sei que no meio do ano, né, ou mudar a tabela 2 vezes no ano, às vezes é complicado até pra percepção do cliente, não ficar muito legal. A não ser que você tenha trazido um super diferencial, mas anualmente todo mundo faz, até os impostos eles acabam às vezes aumentando. Então é legal que você fique de olho aí e anualmente reveja essa tabela de preço de vocês, tá? Nem todo mundo vai concordar com essa minha metodologia, com essa minha formulinha que eu passei pra vocês. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar muitos outros formatos e muitas outras ideias de como precificar. Mas eu tô passando aqui pra vocês algo da minha realidade, que eu vivenciei e que praticamente eu vivencio até hoje. Com certeza absoluta dá certo, porque comigo já deu certo. Então, se vocês quiserem utilizar aí essa minha formulazinha, comenta aqui se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês. Se vocês quiserem pesquisar também, vão ter vários outros lugares que vão mostrar outro tipo, né, de formatos de precificação. Mas pra mim esse funcionou, espero que funcione pra vocês também. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar aqui o sininho das notificações e aguarde o próximo vídeo. Beijo!